Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. (63) Um mundo ardente. Agora, olha o que você me fez dizer. Você é sempre capaz de trazer à tona meu lado mais extremo, velho amigo. E ainda o considero um amigo, por mais que você me canse. O que está fazendo? Escreveu a Telepena para Shallan. Nada demais, respondeu ela sob a luz das esferas. Apenas trabalhando nos livros Razão de Sebarial. Ela espiou através do buraco em sua ilusão, fitando a rua lá embaixo. As pessoas fluíam pela cidade como se estivessem marchando segundo algum ritmo estranho. Um fio, então uma onda, depois de volta para um fio. Raramente um fluxo constante. Qual seria a causa? Quer me visitar? Escreveu a caneta. Isso está ficando bem tedioso. Sinto muito, escreveu de volta Adolin. Realmente preciso concluir esse trabalho. Mas seria agradável ter uma conversa via Telepena para me fazer companhia. Padrão zumbiu baixinho ao lado dela com a mentira. Shallan havia usado uma ilusão para expandir o tamanho do galpão no topo daquele prédio de apartamentos no acampamento de guerra de Sebarial, fornecendo um esconderijo onde sentar-se e vigiar a rua abaixo. 5 horas de espera, bem confortável, com um banco e esferas para iluminação, não haviam revelado nada. Ninguém havia se aproximado da solitária árvore de casca pétrea crescendo junto à calçada. Ela não conhecia a espécie. Era antiga demais para ter sido plantada recentemente, devia ser anterior à chegada de Sebarial. O tronco retorcido e robusto assemelhava-se a alguma variedade de dendrólito, mas a árvore também tinha longas frondes que se elevavam como fitas, retorcendo-se e flutuando ao vento. Essas lembravam um salgueiro do vale. Ela já havia feito um esboço, procuraria mais tarde nos seus livros. A árvore estava acostumada a pessoas, e não afastava suas frondes quando elas passavam. Se alguém houvesse se aproximado cuidadosamente o bastante para evitar tocar as frondes, Shallan teria visto. Se, em vez disso, alguém tivesse se movido rapidamente, as frondes teriam sentido as vibrações e recuado, o que ela também notaria. Estava razoavelmente certa de que, se alguém houvesse tentado pegar o item na árvore, ela teria sabido, mesmo se houvesse desviado o olhar por um momento. Suponho que posso continuar fazendo-lhe companhia. Shoren não tem mais nada para fazer, escreveu a Telepena. Shoren era o fervoroso que estava escrevendo para Adolin, em visita por ordem do rapaz. O príncipe fez questão de observar que estava usando um fervoroso, em vez de uma das escribas do pai. Será que ele pensava que ela teria ciúme se usasse outra mulher nas tarefas de escriba? Ele pareceu se surpreender quando ela não expressou ciúme. As mulheres da corte eram tão mesquinhas assim? Ou será que Shallan era excêntrica, relaxada demais? Ele olhava bastante para o lado, e ela tinha que admitir que isso não a agradava. E havia também a reputação dele a se levar em conta. Diziam que Adolin costumava trocar de relacionamentos tão frequentemente quanto outros homens trocavam de casaco. Talvez ela devesse ser mais apegada, mas a ideia era repulsiva. Tal comportamento a recordava do pai, mantendo tamanho controle sobre as coisas que por fim tudo se despedaçou. Sim, tenho certeza de que o bom fervoroso não tem nada melhor a fazer do que transcrever recados entre dois olhos claros cortejando, ela escreveu de volta a Adolin, usando o conjunto pousado em uma caixa ao lado. Ele é um fervoroso, enviou Adolin. Ele gosta de servir. É o papel deles. Eu pensei que o papel deles fosse salvar almas. Ele cansou disso, enviou Adolin. Ele me disse que já salvou 3 essa manhã. Ela sorriu, verificando a árvore, nenhuma mudança ainda. Ah, é mesmo, escreveu.
Ele as guardou no bolso para mantê-las em segurança, imagino? Não, os modos do pai não eram certos. Se quisesse manter Adolin, ela precisava tentar algo muito mais difícil do que simplesmente se apegar a ele. Teria de ser tão irresistível que ele não desejaria deixá-la. Infelizmente, essa era uma área onde os treinamentos de Jasna e Tim não ajudariam. Jasna havia sido indiferente aos homens, e Tim não falou sobre como mantê-los, só como distraí-los para um rápido engodo. Seu pai está se sentindo melhor, ela escreveu. Até que sim. Está de pé e circulando desde ontem, tão forte quanto sempre. Que bom ouvir isso, respondeu ela. Os dois continuaram a trocar comentários ociosos, enquanto Shallan espiava a árvore. O recado de Miraise a orientar a chegar durante a aurora e procurar suas instruções em um orifício no tronco da árvore. Ela chegou 4 horas adiantada, enquanto o céu ainda estava escuro, e se esgueirar até o topo daquele edifício para vigiar. Aparentemente, não havia chegado cedo bastante. Realmente queria flagrar alguém colocando as instruções. Não gosto disso, disse Shallan, sussurrando para Padrão e ignorando a pena, que escreveu a próxima tirada de Adolin. Por que Miraise não me deu as instruções via telepena? Por que me fazer vir aqui? Fez Padrão do chão abaixo. O sol há muito nasceu. Ela precisava ir pegar as instruções, mas ainda hesitava, batendo o dedo contra a prancheta ao seu lado. Eles estão vigiando, compreendeu. O quê? Disse Padrão. Eles estão fazendo exatamente o que eu fiz. Estão escondidos em algum lugar, e querem me ver pegando as instruções. Por quê? De que adianta? Isso dá a eles informações, disse Shallan. E é o tipo de coisa que essas pessoas valorizam. Ela se inclinou para o lado, espiando pelo buraco, que, pelo lado de fora, parecia uma fresta entre 2 tijolos. Não achava que Miraise a queria morta, apesar do nauseante incidente com o pobre condutor de carruagem. Ele havia concedido permissão para que os outros ao redor dele a matassem, caso a temessem, mas aquilo, como tantas coisas relacionadas a Miraise, havia sido um teste. Se você realmente é forte e astuciosa o suficiente para se juntar a nós, então vai evitar ser assassinada por essas pessoas, era o recado. Aquele ali era outro teste. Como podia passar nele de uma maneira que não acabasse com mais alguém morto? Eles estariam vigiando para vê-la pegar suas instruções, mas não havia muitos bons lugares para ficar de olho na árvore. Se ela fosse Miraise e seu pessoal, aonde iria para observar? Sentiu-se tola ao pensar nisso. Padrão, vá olhar nas janelas deste edifício que dão para a rua. Veja se alguém está sentado em uma delas, vigiando como nós, sussurrou. Está bem, disse ele, deslizando para fora da ilusão. Ficou subitamente consciente de que o pessoal de Miraise podia estar escondido em algum lugar muito próximo, mas deixou de lado o nervosismo, lendo a réplica de Adolin. Boas notícias, falando nisso. Meu pai me visitou noite passada e conversamos bastante. Ele está preparando sua expedição para as planícies para combater os Parshendianos de uma vez por todas. Parte da preparação envolve algumas missões de reconhecimento nos próximos dias. Consegui que ele concordasse em levá-la aos platôs durante uma delas. E podemos encontrar uma crisálida? Indagou Shallan. Bem, mesmo que os Parshendianos não estejam mais lutando por elas, o pai não quer se arriscar. Não posso levar você em uma investida quando há chance de que eles venham e nos desafiem. Mas estive pensando que podemos arranjar para que a missão de reconhecimento passe por um platô com uma crisálida que tenha sido coletada 1 ou 2 dias antes. Shallan franziu o senho. Uma crisálida morta e coletada? Não sei o quanto uma dessas vai me dizer. É melhor do que não ver nenhuma, certo? Replicou Adolin. E você disse que queria a chance de cortar uma. É quase a mesma coisa. Ele tinha razão. Além disso, ir até as planícies era a verdadeira meta. Vamos fazer isso. Quando? Em alguns dias. Shallan. Ela deu um pulo, mas era apenas Padrão, zumbindo de empolgação. Você tinha razão, disse ele. Ela está vigiando abaixo. Só um andar abaixo,
segundo cômodo. Ela? Aquela com a máscara. Shallan sentiu um arrepio. E agora? Voltar para seus aposentos, depois escrever para Miraís e dizer que não apreciava ser espionada? Isso não seria nada útil. Olhando para o maço de papel, ela compreendeu que seu relacionamento com Miraís era similar ao seu relacionamento com Adolin. Nos dois casos, não podia simplesmente fazer o esperado. Ela precisava empolgar, se sobressair. Preciso ir, escreveu para Adolin. Sebarial está me chamando. Pode demorar. Ela desligou a telepena e guardou-a na bolsa junto com a prancheta. Não na bolsa usual, mas numa bolsa resistente com uma alça de couro que passava pelo ombro, do tipo que Vel carregaria. Então, antes de perder a coragem, ela saiu do seu esconderijo ilusório, deu as costas para a parede do galpão, voltada para longe da rua, e tocou a lateral da ilusão, sugando a luz das tempestades. Isso fez com que a seção ilusória da parede desaparecesse, rapidamente se decompondo e fluindo para sua mão. Com sorte, ninguém estaria olhando para o galpão naquele momento. Se alguém estivesse, contudo, provavelmente acharia que a mudança era uma ilusão de ótica. Em seguida, ela se ajoelhou e usou luz das tempestades para infundir padrão e uni-lo com uma imagem de Vel que havia desenhado antes. Shallan gesticulou com a cabeça para que ele se movesse, e a imagem de Vel caminhou com ele. Era uma boa imagem, passo confiante, casaco farfalhando, chapéu pontudo sombreando seu rosto contra o sol. A ilusão até piscava e virava a cabeça ocasionalmente. Como prescrito pela sequência de desenhos que fizera mais cedo. Ela assistiu, hesitante. Era assim mesmo que ficava enquanto usava o rosto e as roupas de Vel? Não se sentia tão elegante, e as roupas sempre lhe pareciam exageradas, até mesmo tolas. Naquela imagem, pareciam apropriadas. Dê-se e caminhe até a árvore, sussurrou Shallan para Padrão. Tente se aproximar cuidadosamente, devagar, e solte um zumbido alto para fazer com que as folhas recuem. Fique parado junto do tronco por um momento, como se estivesse pegando a coisa ali dentro, então caminhe até o beco entre esse edifício e o próximo. Sim, disse Padrão. Ele zuniu rumo às escadas, empolgado em fazer parte da mentira. Mais devagar, disse Shallan, fazendo uma careta ao ver que o passo de Vel não correspondeu à sua velocidade. Como nós praticamos. Padrão desacelerou e alcançou os degraus. A imagem de Vel desceu por eles, desajeitadamente. A ilusão podia caminhar e ficar parada sobre terreno plano, mas não se encaixava em outros terrenos, como degraus. Para qualquer pessoa assistindo, pareceria que Vel estava pisando em nada e deslizando escada abaixo. Bem, era o melhor que conseguiam fazer por enquanto. Shallan respirou fundo e vestiu o chapéu, expirando uma segunda imagem, que a cobriu e transformou-a em Vel. A que estava com Padrão permaneceria intacta enquanto ele tivesse luz das tempestades. Porém, a luz se esgotava nele muito mais rápido do que em Shallan. Ela não sabia por quê. Desceu os degraus, mas só um andar, caminhando o mais silenciosamente que podia. Ela contou 2 portas no corredor escuro. A mulher mascarada estava por trás daquela porta. Shallan manteve distância, em vez disso se escondendo em uma alcova junto à escadaria, onde não seria vista por ninguém no corredor. Ela esperou. Uma porta enfim se abriu, e roupas farfalharam pelo corredor. A mulher mascarada passou pelo esconderijo de Shallan, incrivelmente silenciosa enquanto descia os degraus. Qual é seu nome? Perguntou Shallan. A mulher parou subitamente nos degraus. Ela girou, a mão segura e enluvada tocando a faca em sua cintura, e viu Shallan de pé na alcova. Os olhos mascarados da mulher voltaram para o cômodo que deixou. Eu mandei uma sósia usando minhas roupas. Foi isso que você viu. A mulher não se moveu, ainda agachada de modo ameaçador nos degraus. Por que ele queria que você me seguisse? Indagou Shallan. Está tão interessado assim em descobrir onde moro? Não, respondeu a mulher finalmente. As instruções na árvore mandam que você cumpra uma tarefa imediatamente, sem tempo a perder. Shallan franziu o senho, pensando. Então seu trabalho não era me seguir até em casa, mas me seguir na missão. Para ver como eu a realizava?
A mulher nada disse. Shallan avançou e sentou-se no degrau superior, cruzando os braços sobre as pernas. Então, qual é o trabalho? As instruções estão na... Prefiro ouvir de você. Pode me chamar de preguiçosa. Como você me encontrou? Questionou a mulher. Um aliado de olhos afiados, disse Shallan. Eu disse a ele para vigiar as janelas, então me avisaram onde você estava. Eu estava esperando lá em cima. Ela fez uma careta. Esperava pegar um de vocês colocando as instruções. Fizemos isso antes mesmo de contatá-la, disse a mulher. Ela hesitou, então deu alguns passos à frente. Iatio. Shallan inclinou a cabeça. Meu nome, explicou a mulher. Iatio. Nunca ouvi um nome como esse. Não me surpreende. Sua tarefa hoje era investigar um recém-chegado ao acampamento de Dalinar. Queremos saber mais sobre essa pessoa, e as alianças de Dalinar são incertas. Ele é leal ao rei e ao trono. Aparentemente, disse a mulher. Seu irmão tinha informações de natureza extraordinária. Não temos certeza se Dalinar sabe delas ou não, e suas interações com Amara nos preocupam. Esse recém-chegado está relacionado. Amaran está fazendo mapas das planícies quebradas, observou Shallan. Por quê? O que há por lá que ele deseja? E por que ele deseja o retorno dos esvaziadores? Iatio não respondeu. Bem. Shallan se levantou. Então vamos lá, certo? Juntas? Perguntou Iatio. Shallan deu de ombros. Você pode se esgueirar atrás de mim, ou pode simplesmente seguir comigo. Ela estendeu a mão. Iatio analisou sua mão, então apertou-a com a própria mão livre enluvada, em aceitação. Contudo, manteve a outra mão na adaga do cinto o tempo todo. Shallan folheou as instruções que Miraise havia deixado enquanto um palanquim extra-grande balançava na direção do acampamento de guerra de Dalinar. Iatio estava sentado em frente a Shallan, as pernas encolhidas sob o corpo, vigiando com olhos suspeitos e mascarados. A mulher usava camisa e calças simples, de tal modo que a princípio Shallan pensou que fosse um rapaz, naquela primeira vez. A sua presença era absolutamente perturbadora. Um louco, disse Shallan, folheando a página seguinte de instruções. Miraise está interessado em um simples louco? Dalinar e o rei estão interessados, replicou Iatio. Então, consequentemente, nós estamos. Parecia ter havido algum tipo de encobrimento. O louco havia chegado sob a custódia de um homem chamado Bordin, um criado que Dalinar havia alocado em Kholinar anos antes. As informações de Miraise eram de que esse tal Bordin não era um simples mensageiro, mas sim um dos lacaios de maior confiança de Dalinar. Ele havia sido deixado em Aletikar para espionar a rainha. Ou assim pensavam os sangue-espectros. Mas por que alguém precisava ficar de olho na rainha? O informe não explicava. O tal Bordin havia chegado apressado às planícies quebradas algumas semanas atrás, trazendo o louco e outra carga misteriosa. A tarefa de Shallan era descobrir quem era esse louco e por que Dalinar o escondeu em um monastério com instruções estritas de que ninguém tivesse acesso a ele, a não ser fervorosos específicos. O seu mestre sabe mais sobre esse assunto do que está me dizendo. Meu mestre? Perguntou Iatio. Miraise. A mulher soltou uma gargalhada. Está enganada. Ele não é meu mestre. É meu aluno. Em quê? Indagou Shallan. Iatio fitou-a com um olhar neutro e não respondeu. Por que a máscara? Quis saber Shallan, se inclinando para a frente. O que ela significa? Por que você se esconde? Muitas vezes me perguntei por que vocês aqui saem por aí tão descaradamente, com as feições expostas para todos. Minha máscara resguarda minha individualidade. Além disso, me dá a habilidade de me adaptar. Shallan recostou-se, pensativa. Você está disposta a ponderar, observou Iatio. Em vez de fazer uma pergunta atrás da outra. Isso é bom. Seus instintos, contudo, devem ser julgados. Você é a caçadora ou é a presa?
Nem uma coisa nem outra, respondeu Shallan imediatamente. Todos são uma coisa ou a outra. Os condutores do palanquim desaceleraram. Shallan espiou pelas cortinas e descobriu que haviam finalmente chegado à fronteira do acampamento de guerra de Dalinar. Ali, soldados nos portões detinham cada pessoa na fila à espera de entrar. Como você vai nos colocar para dentro? Indagou Ietio enquanto Shallan fechava as cortinas. O grão-príncipe Colin tornou-se cauteloso ultimamente, com assassinos surgindo na noite. Qual mentira nos dará acesso ao seu reino? Que maravilha, ela pensou, revisando sua lista de tarefas. Shallan não só precisava se infiltrar no monastério e descobrir informações sobre o tal louco, como também precisava fazê-lo sem revelar demais sobre si mesma ou suas habilidades para Ietio. Precisava pensar rápido. Os soldados adiante mandaram o palanquim se aproximar, olhos claros não precisavam esperar na fila comum, e os soldados presumiram que um veículo de tal qualidade tivesse alguém rico dentro. Respirando fundo, Shallan removeu seu chapéu, puxou o cabelo para frente sobre o ombro, então pôs o rosto para fora das cortinas, de modo que seu cabelo pendesse diante dela, fora do palanquim. No mesmo instante, removeu sua ilusão e fechou as cortinas bem firmemente atrás de sua cabeça, apertadas contra seu pescoço, para impedir que Ietio visse a transformação. Os condutores eram parchamanos, e ela duvidava que fossem comentar sobre suas ações. Seu mestre olhos claros felizmente olhava para o outro lado. Seu palanquim balançou até a frente da fila, e os guardas se espantaram quando a viram. Eles acenaram para que passasse imediatamente. O rosto da noiva de Adolin já era bem conhecido àquela altura. Agora, como recuperar a aparência de véu? Havia gente ali na rua. Ela não podia esperar luz das tempestades pendendo da janela. Padrão, sussurrou ela. Vá fazer um barulho na janela do outro lado do palanquim. Tin havia incutido nela a necessidade de criar uma distração com uma mão enquanto surrupiava um objeto com a outra. O mesmo princípio podia funcionar ali. Um gritinho agudo soou da outra janela. Shallan voltou a cabeça para dentro do palanquim com um movimento rápido, expirando luz das tempestades. Balançou as cortinas como distração e obscureceu o rosto com o chapéu ao recolocá-lo. Ietio desviou os olhos da janela onde o gritinho havia soado e a olhou, mas Shallan era véu novamente. Ela se recostou, encarando o olhar de Ietio. Teria outra mulher visto? Seguiram em silêncio por um momento. Você subornou os guardas antecipadamente, arriscou Ietio finalmente. Gostaria de saber como fez isso. Os homens de Colin são difíceis de subornar. Você procurou um dos supervisores, talvez? Shallan sorriu de uma maneira que esperava que fosse frustrante. O palanquim continuou rumo ao templo do acampamento de guerra, uma parte do acampamento de Dalinar que ela nunca visitou. Na verdade, tampouco visitou os fervorosos de Sebarial com muita frequência, muito embora, em uma das visitas, tivesse descoberto que eram surpreendentemente devotos, considerando seu dono. Ela espiou pela janela enquanto se aproximavam. O terreno do templo de Dalinar era tão despojado quanto imaginara. Fervorosos de roupas cinzentas passavam pelo palanquim em pares ou pequenos grupos, misturando-se com pessoas de todas as classes, que tinham ido atrás de orações, instruções ou conselhos. Um bom templo, adequadamente equipado, podia fornecer todas essas coisas e mais. Olhos escuros de quase qualquer não podiam ir aprender um ofício, exercitando seu divino direito de aprender, como ordenado pelos arautos. Olhos claros inferiores também vinham aprender profissões, e os dães superiores vinham aprender as artes ou progredir nas suas vocações para agradar ao Todo-Poderoso. Uma grande população de fervorosos como aquela teria verdadeiros mestres em todas as artes e profissões. Talvez devesse ir ali procurar os artistas de Dalinar para obter treinamento. Ela fez uma careta, pensando quando encontraria tempo para isso. Entre cortejar Adolin, se infiltrar entre os sangue-espectros, pesquisar as planícies quebradas e cuidar das contas de Sebarial, era um espanto que ainda achasse tempo para dormir. Ainda assim, parecia-lhe ímpio da sua parte esperar o sucesso nos seus deveres enquanto ignorava o Todo-Poderoso. Precisava se preocupar mais com tais coisas. E o que o Todo-Poderoso vai pensar de você? E as mentiras que está se tornando tão apta a produzir?
A honestidade estava entre os atributos divinos do Todo-Poderoso, afinal de contas, que todos deveriam buscar. O complexo do templo ali incluía mais de um edifício, embora a maioria das pessoas só visitasse a estrutura principal. As instruções de Mirarize haviam incluído um mapa, de modo que ela sabia qual era o edifício específico a procurar, perto dos fundos, onde os curandeiros fervorosos cuidavam dos doentes e de pessoas com moléstias crônicas. Não vai ser fácil entrar, disse Ietio. Os fervorosos são protetores com seus pacientes, e os deixam trancados nos fundos, longe dos olhos dos homens. Eles não vão apreciar uma tentativa de invasão. As instruções indicavam que hoje era o dia perfeito para entrar sorrateiramente, replicou Shallan. Que eu devia me apressar para não perder a oportunidade. Uma vez por mês todos podem vir ao templo para fazer perguntas ou consultar um médico sem solicitação de oferenda, explicou Ietio. Hoje será um dia tumultuado, um dia de confusão. Isso facilita a infiltração, mas não significa que vão simplesmente deixar você perambular por aí. Shallan assentiu. Se preferir fazer isso à noite, talvez eu possa persuadir Miraize de que essa questão pode esperar até lá. Shallan balançou a cabeça, não tinha experiência se esgueirando no escuro. Acabaria fazendo o papel de tola. Mas como entrar? Condutor, leve-nos até aquele edifício, então deixe-nos lá, ordenou ela, botando a cabeça para fora da janela e apontando. Mande um dos seus homens procurar os mestres curandeiros e dizer a eles que preciso de ajuda. O 10º que conduzia os parchamanos, contratado com as esferas de Shallan, assentiu bruscamente. 10º eram pessoas estranhas, aquele ali não era dono dos parchamanos, só trabalhava para a mulher que os alugava. Vel, com olhos escuros, estaria abaixo dele socialmente, mas também estava pagando sua remuneração, e portanto, ele a tratava como trataria qualquer outro mestre. O palanquim parou e um dos parchamanos se afastou para transmitir sua solicitação. Vai fingir que está doente? Indagou Ietio. Algo assim, disse Shallan, enquanto passos soavam do lado de fora. Ela desceu para saudar um par de fervorosos de barbas quadradas que conversavam enquanto os parchamanos os conduziam em sua direção. Eles a olharam de cima a baixo, notando seus olhos escuros e suas roupas, que eram bem feitas, mas obviamente destinadas a uso pesado. Provavelmente situaram em um dos nães médios superiores, uma cidadã, mas não particularmente importante. Qual é o problema, jovem? Indagou o mais velho dos fervorosos. É minha irmã, mentiu Shallan. Ela colocou uma estranha máscara e se recusa a removê-la. Um grunhido baixo soou de dentro do palanquim. Criança, uma irmã teimosa não é uma questão para os fervorosos, disse o fervoroso no comando, com um tom paciente. Compreendo, bom irmão, disse Shallan, erguendo as mãos diante de si. Mas não é simples teimosia. Acho que um dos esvaziadores está habitando seu corpo. Ela abriu as cortinas do palanquim, revelando Ietio no interior. Sua estranha máscara fez com que os fervorosos recuassem e interrompessem suas objeções. O mais jovem dos dois fitou Ietio com olhos arregalados. Ietio virou-se para Shallan e, com um suspiro quase inaudível, começou a se balançar para frente e para trás. Devemos matá-los? Murmurou ela. Não devemos. Mas alguém vai vir. Não diga essas coisas. Não vou prestar atenção. Ela começou a cantarolar. O fervoroso mais jovem virou-se para olhar para o mais velho. Isso é terrível, concordou o fervoroso. Venha, condutor. Faça com que seus parchamanos tragam o palanquim. Pouco tempo depois, Shallan esperava em um canto de uma pequena sala do monastério, observando Ietio resistir aos cuidados de vários fervorosos. Ela repetidamente os avisava que, se removessem sua máscara, teria que matá-los. Aquilo não parecia fazer parte da encenação. Felizmente, ela desempenhava bem o papel. Suas palavras raivosas, misturadas com seu rosto oculto, arrepiavam até Shallan. Os fervorosos pareciam alternadamente fascinados e horrorizados. Se concentre no desenho, pensou Shallan consigo mesma.
Era o esboço de um dos fervorosos, um homem gordo e com mais ou menos a altura dela. O desenho era apressado, mas eficaz. Ela pensou distraidamente em como seria ter uma barba. Será que pinicava? Mas não, o cabelo em sua cabeça não pinicava, então por que o cabelo do rosto pinicaria? Como eles não sujavam aquilo com comida? Ela terminou com alguns poucos traços rápidos, depois se levantou em silêncio. Iatio atraiu a atenção dos fervorosos com um novo ataque de raiva. Shallan acenou com a cabeça em agradecimento, então escapou pela porta, adentrando o corredor. Depois de olhar para os lados para conferir se estava sozinha, usou uma nuvem de luz das tempestades para se transformar no fervoroso. Feito isso, estendeu a mão e enfiou seu cabelo liso e ruivo, a única parte que ameaçava escapar da ilusão, por dentro das costas do casaco. Padrão, sussurrou ela, voltando-se caminhando pelo corredor com um ar despreocupado. Encontre-o, mandou ela, tirando da bolsa um desenho do louco que Miraíse havia deixado na árvore. O desenho havia sido feito à distância, e não era lá muito bom. Com sorte. Segundo corredor à esquerda, disse Padrão. Shallan olhou para ele, embora seu novo disfarce, um traje de fervoroso, obscurecesse o ponto no qual o Padrão havia pousado no casaco dela. Como você sabe? Você estava distraída desenhando. Eu espiei por aí. Há uma mulher muito interessante a 4 portas daqui. Ela parece estar esfregando excremento na parede. Eca! Shallan achava que podia sentir o cheiro. Padrões! Disse ele enquanto caminhavam. Não dei uma boa olhada no que ela estava escrevendo, mas parecia muito interessante. Acho que vou. Não, sussurrou Shallan. Fique comigo. Ela sorriu, acenando com a cabeça para vários fervorosos de passagem. Eles felizmente não falaram com ela, apenas acenaram de volta. O edifício do monastério, como tudo mais no acampamento de Dalinar, era dividido por corredores simples e sem ornamentação. Shallan seguiu as instruções de Padrão até uma porta pesada embutida na rocha. A tranca se abriu com a ajuda do espreno, e Shallan esgueirou-se para dentro silenciosamente. Uma única janela pequena, que mais parecia uma fenda, mostrava-se incapaz de iluminar plenamente a grande figura sentada na cama. De pele negra, como um homem dos reinos macabaquianos, ele tinha cabelo escuro e desgrenhado e braços enormes. Eram braços de um trabalhador ou de um soldado. O homem estava sentado encolhido, as costas curvadas, cabeça baixa, a frágil luz da janela traçando uma faixa branca nas suas costas. Era uma silhueta sinistra e poderosa. O homem estava sussurrando. Shallan não conseguia identificar as palavras. Ela tremeu, de costas para a porta, e segurou o esboço que recebeu de Miraíse. Parecia ser a mesma pessoa, pelo menos, a cor da pele e o corpo robusto pareciam iguais, embora o homem fosse muito mais musculoso do que a imagem indicava. Raios! Aquelas mãos pareciam capazes de esmagá-la feito um caranguejo. O homem não se moveu. Não ergueu os olhos, não mudou de posição. Era como um pedregulho que havia rolado morro abaixo até parar ali. Por que está tão escuro aqui? Indagou o Padrão, em um tom de voz perfeitamente alegre. O louco não reagiu ao comentário, ou mesmo a Shallan, quando ela deu um passo à frente. A teoria moderna de auxílio aos loucos sugere confinamento em quartos escuros, sussurrou Shallan. Luz demais os estimula, e pode reduzir a eficácia do tratamento. Era isso que lembrava, pelo menos. Não havia lido muito sobre o assunto. O quarto era escuro. Aquela janela certamente não tinha mais do que alguns dedos de largura. O que ele estava murmurando? Shallan continuou avançando cautelosamente. Senhor? Chamou. Então hesitou, percebendo que estava projetando a voz de uma mulher jovem do corpo de um fervoroso gordo e idoso. Será que isso espantaria o homem? Ele não estava olhando, então ela removeu a ilusão. Ele não parece zangado, comentou o Padrão. Mas você o chamou de louco. Louco é uma palavra usada em contextos diferentes, disse Shallan. Um deles é louco de raiva, que significa zangado. Outro significa com problemas mentais. Ah,
disse Padrão. Como um espreno que perdeu seu laço. Não exatamente, imagino, replicou Shallan, andando até o louco. Mais parecido. Ela se ajoelhou junto do homem, tentando decifrar o que ele estava dizendo. O tempo do retorno, a desolação, está chegando, sussurrava ele. Estava esperando um sotaque zixiano, considerando a cor da pele, mas o homem falava aletiano perfeitamente. Precisamos nos preparar. Vocês terão esquecido muito, depois da destruição dos tempos passados. Ela olhou para Padrão, perdido na penumbra do outro lado da sala, então de volta para o homem. Um brilho reluzia nos seus olhos castanho escuros, 2 pontos luminosos em um rosto oculto pelas sombras. Aquela postura cabisbaixa parecia tão deprimida. Ele continuou murmurando, sobre bronze e aço, sobre preparações e treinamento. Quem é você? Sussurrou Shallan. Talenel Elim. Aquele que vocês chamam de tendões de pedra. Ela sentiu um arrepio. Então o louco continuou, sussurrando as mesmas coisas de antes, em uma repetição exata. Ela nem mesmo tinha certeza se seu comentário fora uma resposta à pergunta ou apenas parte da récita. Ele não respondeu a mais nada. Shallan deu um passo para trás, cruzando os braços, bolsa sobre o ombro. Talenel, disse Padrão. Eu conheço esse nome. Talenelat Elim é o nome de um dos arautos, explicou Shallan. Esse nome é quase igual. Ah. Padrão fez uma pausa. Mentira? Sem dúvidas, respondeu Shallan. Vai contra toda a razão que Dalinar Kholin teria um dos arautos do Todo-Poderoso trancado nos quartos dos fundos de um templo. Muitos loucos pensam que são uma pessoa diferente. Claro, muitos diziam que o próprio Dalinar era louco. E ele estava tentando refundar os Cavaleiros Radiantes. Capturar um louco que pensava que era um dos arautos era compatível com isso. Louco, de onde você veio? Perguntou Shallan. Ele continuou tagarelando. Você sabe o que Dalinar Kholin deseja de você? Mais ladainha. Shallan suspirou, mas se ajoelhou e escreveu as palavras exatas para entregar a Miraíze. Pegou a sequência inteira, e escutou-a por completo 2 vezes para certificar-se de que ele não ia dizer nada de novo. Ele não disse seu suposto nome dessa vez, contudo, então havia esse único desvio. Ele não podia realmente ser um dos arautos, podia? Não seja tola, ela pensou, guardando seu material de escrita. Os arautos brilham como o sol, possuem espadas de honra e falam com as vozes de 1000 trombetas. Eles podiam derrubar edifícios com um comando, forçar as tempestades a obedecer e curar com um toque. Shallan caminhou até a porta. Àquela altura, sua ausência na outra sala teria sido notada. Ela devia voltar e contar sua mentira a respeito de procurar uma bebida para sua garganta seca. Primeiro, contudo, precisava recolocar o disfarce de fervoroso. Ela sugou um pouco de luz das tempestades, então expirou, usando a memória ainda fresca do fervoroso para criar. Alha! O louco levantou-se de um salto, gritando, e lançou-se sobre ela com uma velocidade incrível. Enquanto Shallan gritava de surpresa, ele a agarrou e empurrou-a para fora da sua nuvem de luz das tempestades. A imagem se desfez em vapor e o louco a bateu contra a parede, os olhos arregalados, a respiração ofegante. Ele estudou o rosto dela com olhos frenéticos, as pupilas correndo de um lado para outro. Shallan tremeu, com dificuldade para respirar. 10 batimentos cardíacos. Um dos cavaleiros de Ishar, sussurrou o louco. Seus olhos se estreitaram. Eu me lembro. Ele os fundou? Sim. Várias desolações atrás. Deixou de ser apenas conversa. Deixou de ser conversa há milhares de anos. Mas... quando? Ele se afastou, cambaleando para trás, a mão na cabeça. A espada fractal de Shallan surgiu nas mãos dela, mas não parecia mais precisar da arma. O homem deu-lhe as costas, caminhou até sua cama, então se deitou e se encolheu.
Shallan avançou com cuidado e descobriu que ele voltou a murmurar as mesmas coisas de antes. Ela dispensou a espada. A alma da minha mãe. Shallan? Chamou o padrão. Shallan, você está louca? Ela estremeceu. Quanto tempo havia se passado? Sim, respondeu, caminhando apressadamente para a porta. Espiou o lado de fora. Não podia se arriscar a usar luz das tempestades novamente naquela sala. Simplesmente teria que escapulir. Raios! Várias pessoas se aproximavam pelo corredor. Ela teria que esperar que passassem. Só que eles pareciam estar indo direto para aquela porta. Um dos homens era o grão-senhor Amara. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.